Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a este encontro da nossa EBD Online. Você que está chegando agora, que é aluno da nossa EBD, eu vou solicitar a você que coloque aí no nosso chat o nome da sua classe, né, para que a gente possa acompanhar aí as classes que estão estão participando do nosso encontro. Você que não é aluno da nossa EBD, mas está assim mesmo assistindo este encontro, esse vídeo, seja bem-vindo. Você que é membro de outra igreja ou não é membro de nenhuma igreja, seja bem-vindo igualmente, tá? É uma alegria estar com os irmãos neste encontro e nosso desejo é que todos estejam bem de saúde, né? E que a bênção do nosso Deus esteja com todos que estão participando neste encontro, né? Nessa nossa aula online, né, nós estaremos abordando a seguinte temática. Deixa eu botar aqui o nosso... Opa, apareceu. Ok. Nosso quadrinho, né? Amai-vos uns aos outros. A gente vai falar um pouco sobre esse amor ao próximo tão necessário em nossos dias, né? Mas antes de a gente estar iniciando, a gente gostaria de orar por você, orar por este encontro, para que Deus possa estar abençoando esse momento que estaremos passando juntos na presença dele. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos aprendendo sobre a tua palavra que é viva e eficaz. E nós te pedimos que tu possas conduzir este encontro e esteja abençoando a cada pessoa, a cada irmão, cada amigo que está participando deste encontro, assistindo esse vídeo. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, vamos estar falando sobre amar um ao outro, ou amar uns aos outros, né? Falar sobre amor nos dias que vivemos é algo extremamente necessário, né? A gente recebe notícias tão tristes, né? Que a gente observa que o amor está em escassez. Parece que o amor está sendo cada vez menos vivenciado, percebido nas relações humanas. E Jesus deixa essa frase para os seus discípulos e para nós também, né? Por consequência, amai-vos uns aos outros. A gente vai estar utilizando como texto base do nosso bate-papo de hoje, o que está em João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e a gente vai estar falando um pouquinho especificamente sobre esses dois versículos, né? Tentando tirar alguns ensinamentos para a gente desses dois versículos. E eu queria que você então pudesse acompanhar a nossa leitura desses dois versículos. Diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Eu gostaria a gente poder iniciar esse nosso bate-papo analisando um pouco esses versículos, né?
A gente vai analisar trecho por trecho desses 2 versículos para a gente poder aplicar algumas coisas em nossas vidas. E a primeira coisa que a gente gostaria de destacar é que esse amor ao próximo é uma necessidade vital para o cristão, né? É algo que faz parte, está intrínseco, ou deveria estar intrínseco, né, à vida cristã. É aquela frase, faz parte do pacote, né? Então, se nós dizemos ser cristãos, se nós dizemos ser seguidores de Jesus Cristo, se nós dizemos que seguimos as suas orientações, seguimos a Bíblia como aquele manual de fé e prática, né, da nossa vida, o amor ao próximo é algo que faz parte de todo esse pacote. Aliás, a gente parece até meio estranho, né? A gente vive em tempos, e eu não vou ficar detalhando ou aprofundando sobre essa questão, porque isso aí é papo para muito tempo também, mas a gente vive tempos em que a Bíblia, inclusive, tem sido questionada, né? Tem sido questionada em sua veracidade, tem sido questionada na sua validade. Então, parece que reforçar que o cristão ele deve ter como o livro, a sua regra de fé e prática, a Bíblia, parece até redundante, mas é algo necessário em momentos que a gente vê que a Bíblia está sendo deixada de lado, a Bíblia está sendo desacreditada. E, por incrível que pareça, isso tudo não tem acontecido fora dos nossos, fora do nosso ambiente eclesiástico, não. Não é por pessoas que se dizem ateus, não são pessoas, não tem acontecido fora das nossas igrejas, mas dentro do meio evangélico, infelizmente. Fechando esse parêntese, então, o amor ao próximo faz parte, então, do viver cristão. E a gente observa isso porque Jesus, ao direcionar as suas palavras aos seus discípulos, ele vai iniciar dessa forma: novo mandamento vos dou. Eu quero destacar esta palavra, mandamento, né? A gente observa então que aquilo que Jesus estaria falando para os seus discípulos não era apenas uma orientação que eles possivelmente poderiam vir a aplicar em suas vidas, mas era algo que eles deviam buscar seguir dia a dia. A gente vai observar daqui a pouquinho que inclusive isso seria algo que iria caracterizá-los, né, como cristãos. Então, inicialmente, a gente observa que é um mandamento. Jesus está dando um mandamento aos seus discípulos, né? E o próprio Jesus vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, parece que além de Jesus estar entregando um mandamento, depois Jesus mais tarde também vai abordar com os seus discípulos, dizendo que esses mandamentos eram para ser guardados, era para ser aplicados na vida dos seus discípulos, e esta forma de lidar com aquilo que Jesus ensinou, esta forma de lidar com aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos, refletia o amor que eles sentiam
por Jesus. Então, é algo vital para o ser, para o cristão, para a vida cristã, o amar um ao outro, o amar o próximo, porque é um mandamento e a relação que nós temos com Jesus é reflexo daquilo que nós seguimos, daquilo que nós apreendemos, daquilo que nós aplicamos em nossa vida, que vem dele para nós. Mas eu não queria parar apenas por aí. Também é interessante que se a gente lê o texto desde o verso, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, deixar aberto aqui, desde o verso desde o verso 31, olha só que interessante. Além de ser um mandamento, deixa eu me organizar aqui para ficar bem legal. Além de ser um mandamento para os seus discípulos, né, era um mandamento para os verdadeiros discípulos. Olha que interessante, Jesus está vivendo ali com os seus discípulos, talvez os seus últimos momentos, e ele tem deixado ensinamentos importantíssimos para eles. E é interessante que antes de começar o versículo 34 e 35 está num trecho que compreende versículo 31 ao 35, né? E antes um pouquinho nós observamos que Jesus vai revelar aquele que o iria trair, né? Jesus está com seus discípulos, ele vai revelar para os seus discípulos aquele através do qual seria traído, e ele vai revelar Judas. E é interessante que antes de Jesus dar essas palavras que nós lemos nos versos 34 e 35 aos seus discípulos, no versículo 31 vem dizendo assim: quando ele saiu, disse Jesus. Então esse ele está se referindo a Judas. Então Jesus parece que espera o traidor ser revelado por ele mesmo, espera esse traidor se retirar do recinto onde os discípulos e Jesus estava, e aí Jesus então vai proferir essas palavras para os seus verdadeiros discípulos. Talvez isso queira nos indicar que esse amor ao próximo, ele só poderia ser vivenciado, só poderia ser experimentado por aqueles que teriam primeiro experimentado o amor de Jesus por eles. Talvez Jesus estava ali apontando para os seus discípulos e para nós que para que pudéssemos vivenciar esse amor ao próximo, para que pudéssemos amar ao próximo, precisaríamos ser amados primeiro. Viver uma experiência de amor com Jesus primeiro. Vivenciar a vida de Jesus em nossa vida primeiro. Talvez ele quisesse apontar, queridos, que a gente só pode dar aquilo que tem, ou aquilo que recebeu primeiro. O amor ao próximo, nos moldes, nos parâmetros de Jesus, ele é direcionado, este mandamento, ele é direcionado por aqueles que tinham vivido experiências reais de amor com Jesus. Tinha experimentado o amor real de Jesus para com eles. Então isso é importante porque é algo que é fruto, esse amor ao próximo é algo que é fruto da nossa experiência com Jesus. É interessante isso, né? Porque Jesus não está falando para uma grande multidão, Jesus não está falando por aqueles que
às vezes estavam com ele, seguindo, se interessavam pelos seus ensinamentos. Não. Jesus está falando para um grupo muito restrito, que são os seus discípulos, e que inclusive ele espera que o traidor, aquele que iria trair, saísse desse ambiente para que ficasse apenas os seus verdadeiros discípulos. Amar ao próximo é algo que é fruto da nossa relação com Jesus. É interessante isso, né? Mas eu queria dar mais um passo em relação à questão desse amor e dizer para você que amor é diferente de sentimento, né? Amor é algo que não vai apenas brotar das nossas emoções. Existem alguns sentimentos em relação ao próximo que brotam das nossas emoções, né? Mas o amor, pelo menos naquilo que Jesus estava ensinando, ele não brota dos nossos sentimentos. Porque se brotasse dos nossos sentimentos, é óbvio que a gente iria ser seletivos a quem eu iria direcionar o meu amor. E é óbvio que a gente iria direcionar o nosso amor àqueles que nos querem bem, aqueles que estão dentro do nosso círculo de amizade, aqueles que pensam de forma semelhante a nós, aqueles que nos dão carinho, aqueles que se importam conosco. Mas o amor que Jesus está aqui especificando, ensinando, é um amor parecido, semelhante ao amor de Jesus, ao amor que Jesus praticava, que era um amor incondicional, um amor que era direcionado a todos que necessitavam. E é interessante que John Piper, e antes de falar sobre John Piper, por que eu botei esse amor diferente de sentimento? Porque a gente costuma falar que amor é decisão, é decidir, né? Amor tem mais a ver com decisão do que com sentimento, né? E John Piper vai falar, ele vai mais além um pouquinho, e vai dizendo assim: amar é mais que uma decisão, porque ele coloca ainda um elemento que Jesus quis nos apontar, e acabamos de falar, que não basta apenas eu decidir amar, mas eu preciso ter experimentado desse amor para poder amar. Entendem? Além do fator de ter algo racional nessa questão, eu preciso decidir amar. É algo que eu conscientemente faço, mas é necessário o aspecto sobrenatural desse amor, vamos dizer assim, né? Há necessidade de ter esse aspecto sobrenatural que nós estávamos falando, né? De ter experimentado esse amor, de saber o quanto eu sou amado por Jesus, para poder então compartilhar com o próximo esse amor. E é interessante que o apóstolo João, ele, conforme a gente, vocês bem sabem, né, João é o apóstolo, é conhecido como o apóstolo do amor, e ele vai tratar, sobre esse tema recorrentemente e de forma profunda, né? Não apenas no evangelho que ele escreveu, mas também nas cartas, né, que ele assim também escreveu. E logo na sua primeira carta ele vai dizer assim: nós, olha só que interessante, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Interessante isso. Parece que
nós não somos por si, né? Por nós mesmos, nós não somos capazes de amar como Cristo amou. E aí ele vai dizendo assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por termos experimentado este amor, aí sim nós somos capazes de amar. Veja, amar é mais que uma decisão. John Piper não está falando que amar deixa de ser uma decisão, ou que está errado essa frase que amar é uma decisão. Mas ele não se restringe apenas ao fator humano do amor, né? Mas ele se aprofunda e vai nos revelar que para amar é necessário que primeiro tenhamos experimentado desse amor. Tá? Então, por todas essas questões que nós falamos aqui, amar ao próximo é algo vital, é imprescindível, é um mandamento que foi deixado para os discípulos de Jesus e, portanto, foi deixado para mim, foi deixado para você, né, para que possamos vivenciar, para que possamos aplicar em nossas vidas, para que possamos decidir, para que possamos experimentar em nós mesmos, né, para que possamos então, após sabermos deste amor, conhecermos deste amor, possamos então compartilhar, possamos então direcioná-lo ao próximo, né? E é interessante que vou até pegar aqui na revista, porque o autor vem dizendo quem será o meu próximo, a quem devemos amar, querido. Todas as pessoas que você tem tido oportunidade de ter contato são pessoas que carecem do seu amor, carecem do amor de Deus. Pode ser alguém que está sentado ao seu lado na igreja, pode ser alguém que, ao você se direcionar para o trabalho, ou se direcionar para a sua igreja, ou se direcionar para algum local, esteja caído no chão, esteja ali, seja alguém que esteja passando uma necessidade e que está ali, assim, a olhos vistos, né? Pode ser alguém dentro da sua própria casa, um parente, um filho, uma filha, um esposo, a esposa, né? Pode ser alguém que está, um amigo que está do seu lado aí se divertindo, né? Sempre e todas as oportunidades são momentos que a gente pode compartilhar desse amor, né? Bom, queridos, vamos dar continuidade, para a gente não se alongar muito. A gente tem um tempo bem limitado aqui, tá? Mas vamos lá. Esse amor ao próximo, além de ser algo vital para a vida cristã, para o ser humano, né? mas especificamente para o cristão, ele é um desafio constante, não é algo fácil. A gente precisa pontuar essa questão, porque é algo que é um desafio constante, é um desafio diário. Mas por que é um desafio constante? Primeiro, olha só, vamos nos focar nessa parte do versículo. Jesus está falando assim para os seus discípulos: olha, eu estou dando a vocês um novo mandamento. Qual é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Ponto. Esse é um mandamento. Mas ele não para por aí.
E ele vai falar assim: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Em algumas versões pode estar um pouquinho diferente, mas eu queria destacar essa parte, assim como eu vos amei. Porque isso vai fazer apontar para que o modelo desse amor é como Jesus amou. Entendem? É um desafio então constante para a nossa vida, porque esse é o modelo. É interessante que amar ao próximo era algo já presente na formação dos judeus. A gente está falando sobre o texto e a gente não pode deixar de considerar que estamos falando ali de Jesus e seus discípulos num ambiente judaico, né, daquela época. E é muito, você sabe, né, que os 10 mandamentos estava lá, o amor estava previsto, amar o próximo, amar o seu próximo como a si mesmo. Aliás, deixa eu abrir aqui, se eu não me engano, em Marcos, deixa eu só ver aqui, que está aqui já selecionada a passagem. Achei aqui o texto, é Marcos 12, e aí a gente vai observar nesse texto que um escriba chega para Jesus e pede para ele dizer qual é o principal de todos os mandamentos. E aí Jesus vai responder a esse escriba. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí Jesus continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aí Jesus continua: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então a gente observa, queridos, que dentro da formação judaica de um judeu, né, já estava presente esse mandamento, amar ao próximo, e Jesus vai relatar que esse é um dos principais mandamentos. Se a gente pode resumir toda a lei, Jesus vai resumir a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, a gente observa que Jesus está, a partir dessas palavras com os seus discípulos, ele está dando um novo parâmetro desse amor. A gente observa que no Decálogo, ali na lei, está escrito: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus está mudando esse parâmetro de amor. Não é amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, né? O parâmetro agora é diferente. É amar ao próximo como Jesus nos amou. Entendem? A observação aqui é que Jesus agora está mudando o modelo de amar ao próximo. E está trazendo para si essa referência. Por isso ele inicia a sua fala com seus discípulos dizendo assim: novo mandamento vos dou. Né? O mandamento em si de amar ao próximo não era algo novo para os discípulos. Conforme a gente viu, é algo que já faz parte da lei judaica, é algo que faz parte da formação do judeu. Ele já cresce sabendo desses mandamentos. Mas é um novo mandamento porque o parâmetro desse amor muda. Né? A referência desse amor agora não é como eu amo a mim, mas como Jesus me amou. Entendem? Por isso Jesus vai dar um redirecionamento e vai dizer: novo mandamento vos dou. E por isso é um desafio constante. Porque o parâmetro agora muda. Porque o parâmetro é como eu fui amado por Jesus, então eu posso amar o próximo. Então é um desafio constante porque o modelo desse amor é Jesus. É um desafio constante para nós, sim. Aliás, esse amor
né? Se a gente quer talvez fazer uma autoanálise e ver o quanto estamos nos parecendo com Jesus, talvez o parâmetro a ser analisado é esse amor. O quanto eu estou amando o próximo, né? Talvez essa seja a nossa referência. Ou uma das formas de dizer, poxa, eu estou muito distante ainda, preciso melhorar, ou estou no caminho certo, eu estou me parecendo a cada dia com Jesus. Talvez este seja o parâmetro, né? É óbvio que a gente nunca vai se igualar ao amor de Jesus, mas esse será sempre o nosso parâmetro. Esse será sempre para onde nós devemos olhar e fazer as nossas correções, as nossas autoanálises, né? Então, é algo que a gente precisa refletir sobre isso. Assim como eu vos amei, né? Continuando, queridos, além de ser um desafio diário, constante, porque o parâmetro muda, agora o parâmetro é Jesus, ou é o amor de Jesus, deve ser um exercício diário. Mas por que deve ser um exercício diário? Porque nós somos aprendizes ainda nesse quesito, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos a cada dia, conforme eu falei, na busca de se parecer mais um pouquinho a cada dia com Jesus. Aliás, essa deve ser a nossa busca diária como cristão. É interessante que a relação de Jesus com seus discípulos, a relação mestre e discípulo, é algo que talvez a gente, em nosso contexto, em nossa cultura, inclusive no nosso contexto educacional, não é possível a gente dimensionar muito, porque é algo que é muito específico na cultura judaica ou na cultura oriental, vamos dizer assim, em relação do professor, do mestre com os seus alunos, com os seus discípulos, né? Essa relação de Jesus com os seus discípulos, os discípulos não apenas estavam ali andando com Jesus para ouvir os seus ensinamentos e aprender com esses ensinamentos. Essa relação ela vai além disso. Os seus discípulos, eles desejavam ser exatamente como o seu mestre. Desejavam falar como o seu mestre falava, com a propriedade que o seu mestre falava. Desejavam pensar como o seu mestre pensava. Desejavam agir como o seu mestre agia, como o seu professor agia. Eles desejavam ser miniaturas do seu mestre, né? Verdadeiras réplicas do seu professor. Veja, isso é algo que é comum naquela relação ali e que a gente não consegue identificar porque no nosso processo educacional não existe essa possibilidade, né? Aliás, deveria, mas não existe porque a relação do professor com o aluno é algo meio que distante, por diversas razões. A gente não vai entrar aqui nesse assunto, mas o que eu quero dizer é que havia ali, por parte dos discípulos, um exercício diário de aprendizado, um exercício diário de reproduzir aquilo que o mestre fazia, o seu professor fazia. Então, nesse aspecto, nós também precisamos
aplicar em nossa vida essa relação, porque somos discípulos de Jesus, assim como aqueles ali, aquele grupo pequeno que estava ali com Jesus, eram também seus discípulos. Então, é um exercício diário, porque estamos aprendendo diariamente a ser como Jesus foi, a ser como Jesus, a pensar como Jesus pensou, a agir como Jesus agiu, a amar como Jesus amou. É um exercício diário. É um exercício diário porque nós somos limitados. É um exercício diário porque nós somos falhos. Nesse processo de buscar se parecer com o nosso professor, com o nosso mestre, nós falhamos. Às vezes nas nossas provas nós tiramos um 10, às vezes nós não tiramos um 7, às vezes nós tiramos um 0, né? E estamos nessa busca de aprendizado, né? Então, esse amar como Jesus amou é um exercício diário, né? Vamos continuar? Além de ser um exercício diário, né, a gente entende que é um desafio constante porque pessoas são desafiadoras, né? Relacionamento interpessoal é algo desafiador. Conforme a gente já tinha falado, né, existem pessoas que a gente consegue amar mais facilmente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas existem pessoas que a gente precisa de um esforço maior, né? Vamos dizer assim. Porque pessoas são difíceis. Eu sou difícil, tenho as minhas dificuldades, tenho os meus espinhos, vamos dizer assim. Você também tem os seus espinhos, né? Mas são essas pessoas, como eu e você, né, que são desafiadoras, são difíceis, é que carecemos do amor de outras pessoas, né? São essas pessoas que estão necessitadas de ter alguém que possa compartilhar os seus problemas. São essas pessoas que às vezes precisam de um ombro amigo, que precisam de um abraço. São essas pessoas que às vezes estão vivenciando verdadeiras crises em suas vidas, com feridas ainda que não foram curadas, tratadas, fechadas, e que com alguém apoiando, com alguém estando por perto, com alguém expressando o seu amor, né, pode auxiliar essas pessoas. Então, é um desafio constante, porque às vezes nós precisamos direcionar o nosso amor a pessoas que talvez não correspondam a esse amor, né? Esse amor fraternal, né? A gente está falando aqui sobre o amor fraternal. Então, às vezes é necessário a gente insistir com pessoas, porque o amor de Jesus, ele é direcionado a todos, né? Então, é um desafio constante, porque às vezes pessoas são um desafio para nós, né? Mas nem por isso devemos deixar de insistir, deixar de tentar mostrar e de forma prática o nosso amor pelas pessoas, né? Vamos continuar aqui, queridos. Bom, além de ser algo que é imprescindível para a vida do cristão, além de ser um desafio constante, né, o amor ao próximo é uma bênção inestimável. E aí a gente vai se fixar neste trecho do versículo 35, né? Versículo 35, já saiu aqui, deixa eu voltar lá para João.
vem dizendo aqui: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E eu vou continuar: se tiverdes amor uns aos outros. Entendem? Então, é uma bênção inestimável, porque é este amor que nós direcionamos ao próximo, que é fruto do amor que nós primeiro experimentamos através de Jesus. Esse amor, cujo modelo é o amor de Jesus, né? Esse amor nos identifica com Cristo. Esse amor, ele vai nos identificar com Cristo, vai nos identificar como aqueles que são seguidores de Cristo, vai nos identificar como discípulos de Cristo, vai nos identificar como miniaturas de Cristo. Entendem? Seguindo aquela explicação que a gente falou aqui sobre a questão de mestre e discípulo. Então, é justamente nessa forma de se relacionar com o próximo. E aí, esse próximo, Jesus está falando, eu queria destacar também, porque os discípulos, os judeus, eles aplicavam muito bem a lei do amor ao próximo restrita ao seu povo. Mas talvez também seja por isso que Jesus mudou esse parâmetro, porque Jesus não veio apenas para os judeus, mas o amor de Jesus, ele alcança e é direcionado para o mundo todo. Então, é esta relação dos discípulos de Jesus entre si, né, e com qualquer outra pessoa, né, essa relação de amor, esse amor direcionado ao próximo, esse amor direcionado às necessidades do próximo, é que identificaria aquelas pessoas como sendo seguidores de Jesus, como sendo discípulos de Jesus. É justamente esse amor, queridos, que nos identifica ainda hoje como cristãos, como discípulos de Jesus, como igreja de Cristo. Então, é importante, é uma bênção inestimável esse amor, a gente aplicar isso em nossa vida, porque isso nos identifica com Cristo. Mas não somente isto, o amor permite sermos o próprio corpo de Cristo. É interessante que lá em Coríntios, Paulo, antes de falar no capítulo 13 sobre o amor, né, e ele vai especificar ali as características do verdadeiro amor, né, no capítulo 13 de Coríntios, vocês conhecem bem, mas no capítulo 12, Paulo vai falando sobre o corpo de Cristo. E olha só o que ele vai dizer no capítulo 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo está dizendo aqui que o corpo de Cristo, né, somos partes do corpo de Cristo, e para que esse corpo possa ser um, né, há a necessidade do amor, né? Para que a igreja como corpo de Cristo possa ser um, há necessidade de ser um corpo só, né? Em Cristo, há a necessidade de amar ao próximo, há necessidade de vivenciarmos esse amai-vos uns aos outros,
assim como eu vos amei. Então não há como ser corpo sem amor. Não há como ser um corpo harmonioso como o corpo de Cristo é e precisa ser sem amor. Então é uma bênção inestimável o amar ao próximo, porque este amor ao próximo nos permite, nos possibilita sermos um corpo em Cristo. Entendem? Mas não apenas isso, queridos. Eu queria destacar esta questão que o autor também da lição, eu acho que ele não aborda, mas é interessante. Através do amor é que nasce o perdão, né? Através do amor é que nasce o perdão. Quando a gente experimenta o amor de Cristo e também como consequência o perdão, a gente tem condições de perdoar, né? É interessante que o amor e o perdão, eles sempre andam juntos, lado a lado. Não há como perdoar se não ama. Não há como perdoar se não ama. Sem que nós não tenhamos experimentado primeiro o que é amar. E há uma necessidade gigantesca nas nossas relações humanas do perdão. Às vezes vivemos por anos da nossa vida carregando conosco um peso, uma ferida aberta, algo que nos machuca pelo simples fato de a gente não conseguir perdoar. Pelo simples fato de a gente não conseguir perdoar. E assim como amar é uma decisão, e John Piper vai falar que é mais do que uma decisão, porque entra o aspecto espiritual da questão, o aspecto sobrenatural do amor de Deus para nós. O perdão também é uma decisão. É preciso decidir perdoar. A gente se esperar, a gente sentir um momento certo, um sentimento aquele que brota da nossa alma para perdoar, provavelmente você nunca terá a oportunidade e nunca fará isso. Há necessidade da compreensão da importância do perdão e há então a necessidade de decidir perdoar. Se nós não estamos conseguindo decidir, então precisamos buscar em Deus esta força, esta compreensão desta necessidade. Então, o amor ao próximo é algo que é uma bênção inestimável, porque nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos, como verdadeiras miniaturas do nosso Mestre, miniaturas de Cristo, quando amamos verdadeiramente uns aos outros, assim como Jesus nos amou. E eu queria finalizar, queridos, com algumas considerações. Para amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, precisamos. E aí eu vou pegar aqui 3 pontos que o autor da revista colocou e eu achei bem interessante, né? Está no final, na conclusão desta lição, e eu vou colocar aqui para vocês, tá? Bom, primeiro, é necessário, olha só que interessante, olhar as pessoas com os olhos da fé, não com o julgamento superficial dos sentimentos. Olhar as pessoas com os olhos da fé, e não com o julgamento superficial dos sentimentos. É aquilo que eu falei, se nós, na relação com as pessoas, no
no amar ao próximo, nós estivermos analisando pelos nossos sentimentos, nós seremos seletivos. E aí o texto que o autor coloca é o texto de 1 Samuel 16, 7, onde Samuel vai ungir Davi como rei, e ele pede a Jessé que traga os seus filhos. E aí, no olhar humano de Jessé, ele nunca iria considerar como se fosse uma possibilidade do Davizinho, o jovenzinho, aquele que estava lá no campo, né, pudesse ser o escolhido por Deus para ser ungido rei de Israel. Mas Samuel ali estava com a visão da fé, os olhos da fé, né, estava ali representando Deus naquele ato de ungir um novo rei, né? Então ele escolhe justamente aquele que Deus escolhe, aquele para dentre aquelas pessoas ali, aos olhos humanos, fosse menos provável, né, ser escolhido como rei de Israel. Então precisamos olhar as pessoas com os olhos da fé, né, com os olhos daquilo que essas pessoas podem ser em Deus, não apenas com os nossos olhos humanos e de repente analisar, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem solução. Olhos da fé. Mas não apenas isso. Para que possamos amar como Cristo amou, nós precisamos também olhar as pessoas com discernimento, ajudados pelo Espírito Santo para entendermos a pessoa como ela é, evitando assim fazermos juízo errado. Entende? Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que não deixemos as nossas concepções ou preconcepções, os nossos preconceitos, né? Estar analisando as pessoas com esses preconceitos e fazermos um juízo errado. Nós precisamos de discernimento para entendermos que às vezes aquela pessoa amarga, aquela pessoa difícil, na verdade é uma pessoa que carece do meu amor, que precisa de alguém ao seu lado para poder ajudá-la. Nós precisamos ter essa sensibilidade que é advinda, né, do Espírito Santo, para entendermos que as pessoas, às vezes, por mais difíceis que elas são, elas estão necessitadas de sentir acolhidas, sentir-se acolhidas, sentir-se importantes, né? De ter alguém para falar, para conversar. Então é necessário esse olhar com discernimento, um discernimento vindo do Espírito Santo, né? Mas por último, para amar ao próximo, né, como Cristo nos amou, é necessário olhar as pessoas com o olhar do coração, vê-las com o critério de Deus, ou seja, alguém por quem Cristo morreu, alguém que é amado por Deus, alguém a quem devemos amar. Precisamos olhar as pessoas como alguém que Deus também morreu, que Jesus também morreu por elas. E, portanto, também são elas alvo do amor de Jesus. E se são alvos do amor de Jesus, elas devem ser alvo do meu amor. Porque Cristo me amou primeiro. Entende? É necessário, então, queridos, que nós mudemos o nosso olhar para o próximo,
para que possamos compreender, para que possamos enxergar ou ver como Cristo vê essas pessoas. Precisamos desse discernimento vindo direto de Deus através do Espírito Santo. Eu queria terminar, porque às vezes você pode estar perguntando, mas pastor, é difícil, às vezes eu não consigo, é algo que está além das minhas capacidades, vamos dizer assim. E aí eu queria te dizer o seguinte, às vezes acontece isso conosco, às vezes temos dificuldades de amar determinada pessoa, e eu queria que você pudesse buscar em Cristo, buscar em Deus forças e discernimento, né, para que pudesse direcionar o seu amor a essas pessoas que precisam tanto. Peça a Deus que te dê uma experiência para que você possa compreender e sentir o quanto você é amado por Ele, por Jesus, para que você possa compreender a profundidade desse amor, que você é alvo também, e que você possa experimentar mais profundamente esse amor, para que você então possa entender essa necessidade então de amar ao próximo, de direcionar o seu amor ao próximo como Cristo amou você. Tá bom? Nós queremos finalizar nosso encontro, queremos agradecer pela sua participação e dizer a você que está nos assistindo que continue orando pelos nossos irmãos enfermos da nossa igreja. Alguns irmãos foram acometidos pela Covid. Continue orando, continue clamando, para que Deus possa, com a sua mão de poder, estar abençoando, possa estar restaurando a saúde, abençoando o corpo de profissionais da saúde que têm cuidado desses irmãos e de tantas outras pessoas, né, como tem sido uma batalha incansável dessas pessoas, né, da saúde, que têm se dedicado tanto a cuidar das pessoas que estão, das inúmeras pessoas que estão sendo acometidas pelo coronavírus, né? Continue orando, que Deus possa estar abençoando a sua vida, possa estar abençoando a sua família, e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.